olá! Tudo bem? Tudo certo? Como você está? Tá na bênção? Tá na paz? Só alegria? Isso que importa, hein? Não. Ronaldinho, Só Rodrigo alegria. Bibo de Aquino, como é que você tá, meu querido? Tô bem, Aliás, graças a Deus. essa semana saiu a convocação pra Copa do Mundo e eu vi Rodrigo Bibo de Aquino, camisa 10. Olha aí, rapaz. Sério mesmo? Saiu. E aí, me Bibão, avisaram. tá Tem bem? o Rodrigo na seleção, não, né? Tem, Rodrigo, o Rod Raio, que joga no Real Madrid, uma Sério? fera. Tem o Sim. Rodrigo na seleção? Que foi convocado pra Copa do Mundo, diga-se de Caraca, passagem. que legal, velho. Um gurizão, E o deve ter Bebeto, 21 Bebeto? anos. Bebeto joga ainda? Bebeto Mara. É, O que Túlio dupla, hein? Maravilha. Túlio Maravilha. Nós gostamos de você. Sensacional. Bibão, tá top? Daquele jeito. Ah, top ninguém tá, né? Como diz a doutora Rô. Vocês acompanham a doutora Doutora Rô? Rô, quem é a doutora Cara, Rô? é sensacional. É aquela do Gratilovers. Oi, Gratilovers. Cara, você procura a doutora Rô. Não, tô Como diz a ligado. doutora Rô, quem tem um pouco de sanidade nesse mundo não tá bem, né? É verdade, é verdade. É muito bom, né? Vegana, terapia vegana. vegana. Muito bom. Bibão, é isso? Hoje É nóis. veio Hoje eu xadrezinho. tô... Exato. É que eu usei uma outra xadrez no culto de domingo. Aí E eu pra- te julgando achando que tu tava com a mesma camiseta. Não, Olha aí. é parecida. Mas daí, na Brincadeira, hora de então, lavar, né? Quem lava roupa sabe que é bom de juntar peças iguais Aham, e tal. Então eu já tô verdade. usando a galera desse tecido aqui pra lavar tudo junto. Entendeu? Eu já ferrei com muita roupa minha no começo do casamento. porque Exato. lavava O tudo Homem-Aranha junto. também. O Homem-Aranha também foi lavar a roupa dele junto com o uniforme. Ficou tudo meio vermelho e verdade. azul e tal. Ele é azul. Boa. Boa lembrança. Boa Boa lembrança. lembrança. Lembrança A pop. Lari mesmo exterminou um monte de roupa De minha no roupa? começo do casamento. Caraca, olha aí, hein? Pois lave. Eita, programa Deste de lado família. Mas tem hoje- poder. Agora melhorou. Não, melhorou não. Agora tá ótimo. Ah, perfeito. Que agora Ótimo. tem a doutora Rosana, que La- ajuda lá em a casa. Lave Leve tá querendo contratar a Lari. Lave leve. Aliás, lavar roupa nos É Estados Unidos é bem massa, né? Eu fui numa laundry ótimo. nos Estados Unidos. Ah, é? Claro. Que legal. Olha o problema Ficou lá lá das numa laundry dos revista. Estados Unidos é que você não seca a céu aberto, né? Você seca na secadora. Exato. Tudo é Então a secadora, roupa tudo diminui tamanho, né? É, não, mas lá tem uma qualidade. Lá diminui aguenta o o tranco, tamanho. né? Tem que aguentar, As roupas de lá aguentam o tranco. Bah, mas isso inspira pra fazer dieta quando a roupa começa a apertar. É, já. Digo Ou por lá mim. também compra. de Pastor novo. Lipão, um bom começo de programa pra ti, tá tudo certo, meu Nossa. caro? Tudo certo. Estamos Só aí. alegria, uma bela de uma camiseta também. Bela de uma camiseta aqui, ó. Ó. Do meu Brasilzão. Brasil, querido. Vai ter valeu. algum jogo do Brasil sendo transmitido aqui na onda? Ah, Todos pelo amor os de Deus, jogos. que Todos os igreja tu jogos. é? Eu tô há 2 anos aqui só. Foi Ei, mal. não, É, não, não mas vai passou ter Mas por uma já Copa. passou É, não os pa- promos, as com Não, não anúncio, passei, claro. E, não. aliás, a promo é muito divertida, É muito cara. legal muito a legal, promo muito que legal. tá Eu vou, rolando. então Pô, já não vi. aproveitando aqui para fazer o O Merchan. Merchan. Todos os jogos da seleção brasileira vão ser transmitidos. Só não há abertura. Fora isso, na onda. todos. Mas eu digo assim, aqui dentro da nave do Claro, templo. Dentro da com nova- espetinho Claro. e tudo. Caraca! Aqui no Santo dos Santos. Ali, ó, Caraca, que espetinho, legal. é muito legal. Vuvuzela. Bibo, tu não Ó. tem noção, cara. A galera Ah. vem toda, faz um agito quando tem... É muito Vai legal. ter o Kinder É muito funcionando aqui. Não, o Calazão tem que estar aqui dentro, pô, assistindo. Caraca, Calazão e Milena. Sensacional. Pô, vou vir ver um jogo aqui. Ah, muito qual, que é o bom? claro. Qual é o jogo bom que vai ter no Meu. Brasil? Todos são muito bons, né? Mas eu... Não, que ele vai só até a quarta de finais, não é? Eu sou brasileiro. Larissa Emília Estrada Julie. É a doutora Deolane. A doutora Deolane. Larissa Estrada Pra quem não sabe, a Larissa fez um tratamento maravilhoso. Fala aí, Larissa, com a tua inchado. audiência. Não, tá inchado, mas já tá bem bonito. Larissa Julie, cara. Ela é linda, ela é maravilhosa. É isso aí, Lipão. Eu fiz olha. preenchimento Eu apoio labial. minha esposa. Não ficou inchado. Tá inchado, eu fiz ontem, né? Aham. Vai diminuir, mas eu já tô gostando. Podia ficar Muito assim, legal, tá muito ótimo. legal. É bom, né, cara, esse tratamento. Tu não pensa em fazer, Bibão? Eu não sei, sabe, gente? Acho que. Parecendo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro. Lari, diz bora. uma coisa pra nós. Digo. Tu hoje vai responder o comentário do pessoal de casa que comentaram embaixo desse vídeo maravilhoso ao vivão? Não. Vai. Ah, tem uma técnica que eu não tô Sim, sabendo? estarei comentando aqui. É verdade. Né? A gente vai estar respondendo a galera, vai ser bom demais. Vai ser muito bom. E eu quero falar com você de casa para que você que está assistindo neste momento, dê um curtir no vídeo, compartilhe com geral. Aliás, o assunto de hoje é maravilhoso e todo mundo precisa ouvir. Crentes e descrentes. Bárbaros e citas. Nossa, meu Escravos Deus. e livres. Gentios Amém? e judeus. Vamos rodar a vinheta? Bora. É, isso não é bem um Opa. assunto pra descrente, é um assunto pra crente. O descrente. Não, mas pro descrente que viu de fora, de repente... De repente. O bicho né? pegou. De repentemente. Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores.
Pois é isso aí, meu caro Rodrigo Bilbo de Aquino, Larissa Sou Estrada eu. e Pastor Lipão. Tamo Nesta aí. bancada, que é uma bancada aí Eclética. Democrática. Isso, uma Democrática, bancada uma bancada democrática, por assim dizer. Demográfica. Aí, ó. Com multi-opiniões. E eu quero aqui destacar que... Com a sanção de Elon Musk, que está nos apoiando. Com a sanção de Elon Musk neste momento. O Elon também Musk. de toda a grande mídia enviesada, o Brasil inteiro tá ligado no Na Mesa. Esse é o programa que todo mundo quer ver. É o Mas, gente, programa hoje para a nós vamos população falar- brasileira. Exato. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, sobretudo depois de todas essas eleições, de todas as campanhas. Não que já tenha acabado, né? Não que já Exato. tenha acabado, né? O bicho Já ainda tá apareceu umas pegando. legendas aí Estamos que não... fazendo o L de lamento. L de lamento, é isso. Mas, gente, nós hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, sobre crer... 22 razões para permanecer na igreja. Aí, ó, sobre Olha aí, crer ó, bom, hein? na igreja, né? Porque uma coisa é certa, de maneira introdutória aqui, muita gente acabou se decepcionando com a igreja nesse tempo. De modo que viu na igreja uma postura meio tola diante de algumas situações, apoio desenfreado a candidato X, a candidato Y, porque teve para os dois lados esse tipo de apoio, esse tipo de devoção, por assim dizer até. E por outro lado também tiveram aqueles que ficaram chateados por conta de não posicionamento de alguns líderes religiosos. Então, né... E aí, nessa história toda... A maioria dos líderes religiosos foram cobrados em alguma medida para um Acho que posicionamento. Todos foram cobrados. um posicionamento. Então isso é um fenômeno, né? Um fenômeno novo no Brasil, até onde me consta, assim, das pesquisas e com pessoas que já conversei. Um líder religioso ser pressionado. É verdade, eu não me lembro de outra ocasião você acha que mais foi que cobrado. nós pode falar assim, você ser pressionado por membros da comunidade a se posicionar. Mas o problema não é só se posicionar, né? Mas usar a plataforma da igreja para tal posicionamento. Isso realmente quanto a isso, graças a Deus, acho que porque temos instruído muito bem a nossa igreja, Boa. nenhum membro da nossa igreja, membro mesmo, enfim, nos cobrou acerca disso. Mas é mais a questão... Até porque fez familiarizando, que deixa isso bem claro. Exatamente, Né? mais questão da influência da internet e tal, Sim, enfim, sim. algumas pessoas virem em inbox cobrar isso. Mas eu acho que é porque o desespero... Tipo assim, eu tenho minha opinião, daí eu fico desesperado e tô procurando gente que possa Pra me me ajudar. apoiar. Sim. Me dizer. Porque a gente vai morrer e a pessoa não tá nem aí que todo mundo vai morrer. Meio que Não, um essa foi a desespero. acusação que eu recebi, né? Eu não sou Exatamente. pastor de ninguém, de lugar nenhum. Tipo, vocês vão ter que fazer alguma Exato, coisa, mas senão... é como eu sou um certo influencer, né? Tô na subcategoria dos influencers cristãos ali, na subcelebridade. Você tem essa... Cara, como é que tu não vai usar a tua influência para promover o único candidato que pode nos livrar de fechamentos de igreja? E aí tem todos Os ali, os temores. tópicos, né? Todas Os as terrores, teses. as teses. Não, E não é diga-se nem de- tese, né? É teorias, né? Teorias. E, Ou então, realidades, tá? Mas vamos lá. Mas, Você é maluco? Agora eu faço a arminha. Pum. mas, gente, mas de fato muita gente olhou pra isso e talvez de alguma forma, e até mesmo descrentes, eu quero colocar nessa categoria também, porque talvez olharam pra igreja com todas essas posturas ou a falta delas e talvez de alguma forma pensou, cara, o que virou a igreja? A igreja é isso, então? Porque, cara, quando olha de fora, ou mesmo de dentro, e discordando em alguma medida, fica esse questionamento, até um descontentamento em relação à igreja. E hoje o programa ele tem a intenção de dizer que nós cremos na igreja, que independentemente das opiniões ou da falta delas, da postura que teve, ainda assim, a igreja de Cristo continua sendo a igreja de Cristo. E nesse sentido, nós não vamos falar sobre unidade, mas sobre a igreja de fato. O que é essa igreja que, apesar de falha, ainda assim Cristo nos confiou e nos delegou uma missão muito importante de evangelizar as nações, né? E eu acredito que, de antemão, uma coisa que é importante afirmar é que no nosso credo apostólico, ele já fundamenta a ideia básica de que todo crente precisa crer na igreja em certa medida. E, obviamente, como você já introduziu e de forma, enfim, bem introduzida, a igreja vai ter falhas, vai ter equívocos, vai ter erros, vai ter tropeços, mas isso não nos permite colocar-se em uma posição de descrença na igreja de Cristo, obviamente, né? Podemos descrer numa instituição que faliu, se corrompeu e assim por diante, mas na igreja de Cristo precisamos continuar
crendo. Agora, é claro que esse discurso, ele é, né, concordo 100% com o que vocês estão falando, mas a gente não pode ficar também... a gente tem que avançar um pouco no sentido de que, senão fica muito etéreo, né? Sim. Tipo, o corpo de Cristo. É claro que a Igreja de Cristo continua vibrante, continua ativa, mas as pessoas têm contato com esse corpo de Cristo em igrejas locais. Sim. Né? Certo. Então, Na prática? Na prática, e aí o que está acontecendo na prática, muitas pessoas, né? E eu acabei virando para-raio de gente decepcionada, no sentido de que, cara, eu tenho medo de ir pro culto domingo. Né? Por exemplo, eu não tenho esse medo na Onda Dura, eu acho que nenhum membro da Onda Dura, né, nas mais de 22 células terroristas contra as ações do diabo neste mundo, Olha né? só. Célula terrorista de Deus, no caso, né? Nossa. Estou usando a linguagem de C.S. Lewis aqui, nós somos sabotadores de Deus. Então, no sentido assim, Cristianismo puro e simples. exatamente. Então, assim, acho que ninguém da Onda Dura tem esse medo, né? E de outras igrejas saudáveis que eu também conheço. Agora, é fato que muita gente, às vezes, vai pro culto domingo, cara, não sei o que vai rolar, né? Substituído a justamente, eu tô com medo do que... Porque eu gosto da igreja, só que... Pô, até um ponto, né, Bibo, que eu, só abrindo um parênteses aqui na tua fala, que teve a fala do pastor lá contra os nordestinos. Nossa, que o que foi aquilo? lamentável. Então, aquilo vamos ali. pegar esse exemplo aí do pastor lá Que do Rio também de muita Janeiro, gente né? passa, olha, por exemplo, imagina Gente, um eu fiquei nordestino, né? assustada. Nós temos aqui membros do Nordeste, né? E, cara, um membro até aqui da nossa igreja, que até trabalha aqui, falou do descontentamento dele dessa fala. Imagina, Nossa. Não, mas peraí. uma autoridade. Mas eu vou te cortar Misericórdia. agora como tu me cortou. Não é questão de um Mas- nordestino sendo descontente. Um ser humano nessa igreja tinha que se levantar ou Exato, cobrar uma exato, retratação Até imediata. quem não é nordestino. Não, é isso que eu tô não sou falando, um ser humano, nordestina, um ser eu vi humano. aquele vídeo, eu É fiquei lamentável. desacreditada. Mas o que eu tô falando é Lamentável. isso, que não é um nordestino se ofender, é um ser humano com sangue nas veias. Era de se levantar aquilo ali, ou pedir uma retratação na hora, ou levantar ou ir Exato. embora. Nossa. Isso Entendeu? independentemente de que candidato apoiou, ou votou, ou crente ou descrente. O cara olha para uma atitude dessa. Por isso que a gente tá falando sobre isso também, né? Deu um Então, como gancho é que uma pra esse pessoa. programa hoje. Imagina a irmã, como é que é o nome da irmã que era A nordestina? Vera, A Vera. Imagina a irmã Vera, É lá Vera, que veio. não. Acho que era Vera, não lembro. De Alagoas. Mas, De mas, Alagoas. mas ele aliviou pra Vera Ele também. aliviou, não, porque ela veio pra Tem cá. a Vera né? aqui, ó. tem a Mas não, é que quem saiu do Cara, Nordeste, que lamentável. diz Se ele, redimiu, né? é É bom, bom, porque quem ficou lá que, né, que não gosta de Misericórdia, cara. trabalhar, enfim. Não, uma fala totalmente descabida, né? Não faz o mínimo sentido e tal a fala dele, mas é uma fala que reflete esse cenário Esse que a gente momento, está às hoje, vezes. né? Há púlpitos de igrejas sendo utilizadas para causas políticas, partidárias e tal. E, cara, então, o contato que é que os membros daquela comunidade, por exemplo, entre várias outras que a gente conhece aqui pelo país, o contato deles com o corpo de Cristo é numa igreja local que está... Representando, que está né? representando o corpo de Cristo e que está fazendo coisas que não são função da igreja fazer. Entende? Então, assim, se confundiu a luta da igreja, né? Uma luta, a igreja não pode ficar calada diante da injustiça. Beleza, isso é um fato. Mas a forma com que se luta, com certeza, não é ofendendo e fazendo política partidária. Então, a gente entende muita gente decepcionada com a igreja, no sentido que, de fato, ela tem razão em estar decepcionada. Né? E agora é isso que a gente precisa fazer enquanto corpo de Cristo. Isso é responsabilidade da Onda Dura e de cada igreja que se manteve, né, com uma certa sanidade nesses tempos loucos que a gente está vivendo. A gente tem muito caco para juntar. Mas boa, uma boa. coisa que eu Muito acho que é caco pra legal juntar. nessa fala, cara, enfim, salientar, é que também a gente não pode ter um ar de superioridade, do tipo assim, pensarmos que de alguma forma estamos por cima da carne seca e podemos ficar julgando as Sim, porque igrejas nós que não tropeçaram fizemos erraram isso. porque a gente não fez isso. Eu digo isso porque eu percebo que algumas pessoas estão adotando essa postura Boa, pastor, e ela é uma boa. postura ruim, porque também não não ajuda. colabora com a igreja. não ajuda. Exato. Ela atrapalha ainda mais no problema que é fato e real que precisa ser enfrentado, né? Então, a gente precisa ter uma voz pacificadora, encorajadora, uma voz que eu diria, até uma vez, eu cheguei até a comentar com o Bibo isso, numa caixinha de perguntas lá, ele respondeu e achei a melhor resposta que ele deu. Ele falou, na minha igreja o pastor está exagerando na postura política, tal, o que eu faço? E o Bibo falou, tenha calma,
Espera acabar pouco, as eleições, passar esse período e tal, e depois você avalia se de fato isso corrompeu a sua igreja ou não, para você tomar uma decisão de sair ou não. E eu acho que isso é muito prudente. Porque pode haver um arrependimento, né? Por exemplo, esse irmão que falou, esse pastor que falou esse absurdo, talvez hoje, né? A gente não sabe, eu nunca mais acompanhei, não sei se a cara, Convenção tem o Dober. Batista... Ele deve estar sendo achincalhado. Então, quem sabe ele tenha ele pode ter se arrependido, né, dessa fala dele. que sim. Falou né? no calor do momento. Exato, o calor do momento, enfim. E ele pode vir a público pedir perdão. Aí, de repente, você saiu de uma igreja onde você nasceu, você foi batizado, né? Esse pastor te casou, Tem e aí, por vínculos, conta de uma fala que foi mega infeliz, você sai. Não aguenta, que às vezes, né, a coisa pode mudar, enfim. E a gente espera que mude, Eu né? acho que aí que tá um ponto que é legal, Bibo. Essa questão da longanimidade. Eu não tiro os méritos de quem se decepciona com uma postura X ou Y de uma igreja, de um pastor ou algo do tipo. Porém, a gente precisa também avaliar-nos se nós não estamos sendo muito instantâneo nas nossas tomadas de decisão, ao ponto de não ter nenhuma elasticidade moral, uma elasticidade relacional, ao ponto de termos um pouco de paciência, sabe? Sim. Porque uma coisa é fato, a gente não vai concordar em tudo. A gente precisa concordar naquilo que é elementar, naquilo que é primário. Sim. Por exemplo, aqui no Na Mesa, né? Todo mundo sabe que a gente discorda aqui em alguns pontos. E até antes de começar os Na Mesa, a gente fica aqui discutindo, né? E ponto A, ponto B e tal. Só que para nós é um assunto secundário, ainda que seja mega importante, o futuro da nação e tal. Só que a gente discorda de alguns pontos, mas o que até ontem na ceia, o que nos une é Cristo, né? Ontem eu e o Gigi, a gente se abraçou, foi lindo, maravilhoso. Né? Se perdoaram. Se perdoaram, tudo. Mas é isso, porque Cristo é maior do que nós. Exato. E de fato, é que a gente sabe assim, que tem os extremistas, né? E é muito difícil você apresentar dados para doidos. Né? Então, assim, é muito difícil você apresentar dados para doidos. Mas é aí onde vai pedir a paciência. É onde vai pedir, sabe? E eu digo muito assim, ó, para igrejas, vou falar com muito cuidado agora, até para não cair nessa arrogância que o pastor já falou que a gente pode cair, né? Mas assim, eu queria que igrejas que estão tomando uma postura muito à frente, cara, assim, né, pastores, avaliem se vale a pena essa guerra aí que vocês estão entrando, porque isso vai passar. Pode ser um tiro no próprio pé. Não né? é que pode, né? Já é um tiro no pé. Não é que pode ser, mano. Já é um tiro no pé. Porque... Mas eu acho que a gente tem que ter um seguinte cuidado também. Pode concluir tua fala. Não, a minha conclusão é isso, assim, eu acho que não é essa batalha nossa, sabe? É igual a gente tava conversando aqui no off-topic, assim, é claro, a gente não é tanso, a igreja não vamos calar a igreja, né? Porque como o pastor Lipão falou na ótima... Aliás, como é que é o nome dessa pregação, o pessoal procurar aqui no canal da Onda? Tu lembra o nome, não? A consciência do Estado. A consciência do Estado, né? Você até parte de uma fala do Luther King. Procure essa pregação do pastor Lipão aqui no canal da Onda, sensacional, com base em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14, né? Então, assim, procure essa pregação que você vai ter uma ideia. Então, assim, a gente não vai ficar também relegado somente aos templos, né? Sim. Não, a fé é coisa de gente, de igreja. E que não a gente tem que tomar esse cuidado porque existe também uma força política que tenta nos empurrar Não, para mas esse não, lugar. uma força filosófica, né? Você já tem a partir do iluminismo, você já tira a teologia das universidades e tal, só em alguns lugares que ainda ficou. Mas você tem essa ideia de tornar a fé algo privado e particular, né? E de fato há esse movimento filosófico e sociológico de tornar a fé algo privado sem manifestação pública. E contra isso a gente tem que lutar e, de fato, fazermos teologia pública. O que a gente não está conseguindo fazer é da forma certa, né? Então é isso que a igreja precisa amadurecer a como fazer teologia pública, a como nós lutarmos. E aqui é o que a gente conversava. Será que púlpito de igreja é lugar de manifestação ideológica, política, partidária? É onde a gente teria que só alinhar, né? Isso. Um ponto importante que eu ouvi a fala de um outro irmão que foi contra essa postura, por exemplo, dos pastores nos púlpitos e tudo mais, foi, cara, esse é um tempo de assassinato de reputações. Eu ouvi essa fala dele num vídeo que ele fez, né, falando contra os pastores que estavam se posicionando. E, cara, ele fez para reagir a um posicionamento de um pastor muito respeitado, de anos e tudo mais. E, cara, e aí a minha opinião, né? Não dá pra gente jogar no lixo a história de um cara por conta de uma posição política num ano da vida dele, sendo que essa pessoa sempre foi muito centrada, sempre foi muito de Deus mesmo. Inclusive, eu evitei de ver o posicionamento para não
perder a minha admiração, entende? Porque eu preciso prezar. É um grande homem de Deus, mais velho, nos ensina, né, nos inspira. E isso então, eu para acho todos os lados, né? É, saber filtrar e falar, olha, não, peraí, esse aqui é um Mas grande peraí, homem agora de Deus. tu sou meio incoerente. Não- Eu não- não não vi perder- pra não perder a admiração. Então, quem viu perdeu a admiração. Tem direito, então, de perder a admiração. Não, tem direito de perder a Ser admiração influenciado pelo... nesse sentido, por Entendi. exemplo. Ele, né, nesse posicionamento político, ele é um ridículo, ele falou isso mesmo, então ele é um... Não, E então aí eu acho que tem entra pra um ver pra ponto- manter a admiração dentro do meu E eu coração. acho que entra um ponto que também é importante em relação a isso. Eu acredito que pessoas que você admira, que você respeita, ainda mais, por exemplo, um pastor de longa data, que você cresceu naquele contexto de igreja, no mínimo, quando existe um posicionamento exacerbado, aflorado, que talvez seja equivocado, mas no mínimo você tem que ter o respeito e o pudor de ponderar, do tipo assim, poxa, ele é um pastor que eu respeito, ele já tem uma longa data de caminhada. Eu posso não concordar com os métodos que ele está utilizando, eu posso desconsiderar o fato de que ele está agindo de forma equivocada, enfim, mas eu devo e eu tenho a obrigação histórica, inclusive, de parar e pensar no que ele está falando. Porque daí entra em um outro ponto que é uma busca seletiva de pessoas que concordam comigo. Exato. Câmara de eco, né? Exatamente. E aí eu vou procurando pessoas que ressoam aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. E isso é um sério problema. É um sério problema porque você vai se tornando acrítico. E aí eu acredito que a igreja, nesse aspecto, ela precisa ser uma voz distinta do mundo, no sentido de que ela não tem uma voz de paixões. Ela tem uma voz de sobriedade. Então ela consegue enxergar pecados naquele candidato e naquele candidato. Ela consegue enxergar equívocos nessa posição e naquela posição, porque ela está além dessa disputa meramente idólatra. Porque, no fim das contas, a política, não só no Brasil, no mundo, ela se tornou uma briga de ídolos, uma briga de paixões. Dividiu. E a igreja, ela precisa olhar para tudo isso de forma muito vigilante, porque existem coisas muito sérias que estão passando-se por baixo dos panos, de todos os lados, enfim. Coisas que mexem com a estrutura da igreja, mexem com a liberdade da igreja no futuro breve e assim por diante, que a gente deve ficar atento, mas, sobretudo, não podemos abraçar apaixonadamente uma ideologia, um partido, porque, na totalidade, nenhum desses partidos, ideologias, e muito menos homens específicos, conseguem representar um conjunto de justiça, de retidão que nós, como igreja, desejamos, né? Até porque, por exemplo, né, nesse processo todo, eu também me assustei com vários pastores e mulheres, né, que eu nunca vi se posicionar com absolutamente nada. Nunca. Não se posicionar, eu acho a palavra. Não Militar. entrar, não Militar. entrar em Isso. situações. E vi muito acontecendo agora, né? Principalmente aí nessa questão com relação ao Bolsonaro e tudo mais. E aí, quando eu vi aquilo, alguns encheram bastante o saco, mas assim, de certa forma, uma das coisas eu acho que eu estava falando até contigo, com o Felipe, que uma das coisas que eu percebo, por exemplo, é que também a gente, às vezes, eu não estou falando que é certo, tá? Não concordo também. Essa é a minha posição. Não concordo também. Púlpito e tudo mais. Mas, às vezes, desconsidera até o fato dessa pessoa estar preocupada com o próprio Brasil, em querer... com a própria igreja. Tipo, já taxa que é idólatra. Tipo, já é idólatra. Existe uma preocupação. Uma rotulação. Existe uma preocupação real que vai... por exemplo, uma das coisas que eu vi, né? De uma mulher de Deus, super de Deus, que eu acompanho, admiro e tudo. E daí falavam muito pra ela assim, o que você tá ganhando com isso, né? E ela falava o tempo todo assim, gente, eu não tô ganhando nada. Inclusive, se der ruim, eu tenho que pegar meu avião e ir embora. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso pelo povo, pela igreja, pelo futuro, pelo que vai acontecer. Enquanto eu puder lutar, eu vou lutar. Então, o que a gente percebeu? Por exemplo, no primeiro turno, a gente viu as pessoas de boa. No segundo turno, as pessoas desesperadas. Bateu um desespero. Exato. E o que eu quero dizer? Não, como eu falei, não concordo. Porém, existe por trás uma intenção também de cuidado com a igreja, de cuidado com as pessoas.
não estou generalizando, acho que nem todas as igrejas e pastores era essa a mentalidade, mas sim, existia uma preocupação de líderes Sim. de E são olhar para essa cidadãos, situação né? e falar, eu preciso fazer alguma coisa. E Por aí exemplo, erraram, enfim. A minha mãe, quando que a minha mãe foi pra rua numa manifestação? Nunca, mas nessa ela foi. Meus irmãos, quando que eles militaram? Nunca, mas nessa eles foram. Então é um cidadão também por trás dessa figura eclesiástica. Existe também que aí eu apoio, concordo e faz parte da democracia, da liberdade de expressão. Os pastores podem, para não dizer que devem até, expressar qualquer tipo de opinião que eles bem entendem. Qualquer tipo de opinião. Todo cidadão tem o direito de fazer isso. É que existem as formas. Agora, o que eu discordo veementemente, que aí onde a igreja se queima, é nessa parada de colocar o nome de Deus, de levar pro púlpito, de, né? Aí é um... Cara, o uso de versículos bíblicos nessa campanha tá de Também, parabéns, tá de isso, parabéns. nessa É um questão de- absurdo atrás do outro, Isso. assim. Então Aí você... É um eita atrás de Aí outro. é complicado. Mas nessa história O que toda, a gente quer ainda dizer- sobra Sobra a de igreja, Cristo. sobra a igreja. Tem igreja, né? Tem igreja embaixo desses escombros, né? Tem Exato. igreja E outra, embaixo Daqui uns desses... mesmo tempos que aí vai você, voltar. mesmo que você até discorde do teu pastor em relação à posição dele política, mesmo que você discorde, cara, como a gente tava falando, né? Poxa, seja longânimo. O teu pastor teve muita paciência contigo em diversos momentos. Quando você foi chato, quando você pecou, quando você fez outros pecarem. Então, também tem isso. Tem. Que é um ar de tolerância, né? Uma postura de tolerância. E uma tolerância que preserva a igreja, preserva a comunhão, preserva a unidade. Porque, de fato, se não houver essa tolerância, a gente acaba sozinho. Agora, eu digo mais, assim, até em termos... Vou fazer um comentário bem mercadológico agora, tá, pessoal? Não é um comentário espiritual. Mas, assim, tem muita gente que está perdendo membro por bobiça, né? Está perdendo membro por causa dessa postura ideológica. E, poxa, é lamentável, né? Por exemplo, igrejas que se mantiveram firmes, centradas e se preocuparam só com a propagação do evangelho, sem ser alienada, mas, né, por exemplo, a Onda Dura faz uma conscientização política de leve nos cultos e tal. Cara, a nossa igreja só tem, assim, tipo, pensando assim de uma forma bem mercadológica, nós temos a ganhar com isso. Né? E que bom que existem pelo Brasil várias igrejas como a Onda que de alguma forma, a gente não queria recebê-los nessa circunstância, mas se você se feriu lá, é porque tem gente que foi ferida, né? É um ponto que a gente não comentou ainda, mas existiu perseguição por postura ideológica nas igrejas. Pessoas perdendo agenda de pregação, pessoas perdendo cargo na igreja, Não, pessoas... e membros sendo expulsos E membros também, sendo teve- expulsos. Então, assim, você... Disciplinados. Entendeu? Então, É. gente, onde já se viu você é disciplinado porque vota no PT? Você pode achar um Porque é o absurdo partido das ideológico. trevas. Partido das trevas. Né? Você pode achar isso, entendeu? Agora, você dá um jeito de colocar a Bíblia nisso e disciplinar uma pessoa. Cara, isso é uma afronta à igreja de Jesus. É que daí que eu acho que entra essa questão da rotulação, né? E é o que, por vezes, falta muito em um tempo onde todo mundo quer falar mais alto. Exato. Que é chegar, por exemplo, em alguém que votou no PT, porventura, e ouvir. Por que você vai votar quê? no PT? Exato. Qual que é o motivo? Porque, de fato, poderia ser passivo de disciplina se ele apoiasse algumas pautas... Da esquerda, né? Não é nem da esquerda, pautas pecaminosas. Né? Vamos lá, sei lá, a imposição do casamento homoafetivo dentro das igrejas, sei lá, o cerceamento da liberdade religiosa ou algo do tipo. Se você apoia isso como crente, pô, aí a gente tem que tá discutir teu complicado, né? Tem cristianismo. que falar de Adão e Eva. Mas eu conversei com pessoas que votaram no PT e que os motivos eram lícitos. Eu não tinha o que fazer. Esse é o ponto. Mas daí tem que ter paciência para ouvir as pessoas e conhecer um pouquinho de história também, né? Um pouquinho de história política e tal. E eu acho que isso é um absurdo, né? Então, de fato, tem pessoas que estão saindo de igrejas e decepcionadas por motivos assim. Algumas foram expulsas, né? Além de estarem decepcionadas, foram expulsas da própria, né, da igreja onde frequentavam. E igrejas como a Onda, entre outras, né, tomara que essa pessoa não desista da igreja de Jesus. Porque a gente entende também que às vezes a decepção ela é violenta. Tinha uma frase que rodava alguns anos atrás, era bem famosinha. Quem saiu da igreja por causa dos homens, Nunca esteve entrou... por causa de Jesus. É absurda, essa frase ela é ridícula, né? Primeiro que a gente entra na igreja por causa dos homens também, né? São seres humanos que nos um evangelizam. conjunto, né? É um conjunto de coisas, né? O Espírito Santo utiliza o quê? A pregação, né? A loucura da pregação para atrair pessoas ao seu corpo. Então você entra por causa de pessoas, né? E pessoas também te ajudam a permanecer nesse corpo. E ao mesmo tempo, infelizmente, pessoas
pessoas também te espelhem desse corpo. Mas agora, assim, a mensagem acho que a gente poderia dar para essas pessoas é, cara, existe um corpo de Cristo aí na sua cidade. Ache ele, né? Procure ele, porque é impossível que numa cidade... Seja em insistir na igreja que você já estava... né? Acredite na igreja, por mais que talvez a sua igreja local tenha virado, sabe, uma coisa muito estranha, sabe? Tenha virado aí um... Como é que é o nome daquele negócio de partido político? É um QG, não? Clã. Um clã, não. Tipo, ali fica o negócio do partido do QG, PL. QG. QG, né? Sim, é QG. Não é QG a palavra, mas ali fica a sala do partido tal, ali O gabinete? tipo gabinete, assim, sabe? Enfim, tenha virado um gabinete de determinado partido político e tal. Mas não desista da igreja de forma geral, sabe? Acho que é uma mensagem que a gente deveria passar, porque a igreja de Cristo continua firme, forte. E eu acho que uma boa pedida, né, é o diálogo. Por exemplo, você discordou do teu pastor veementemente, marca com ele, senta, conversa. É isso. Troca ideia, entenda o porquê que ele está se posicionando em relação a isso. Porque uma coisa que também é inegável, que como a gente mencionou anteriormente, e eu tenho as minhas opiniões a respeito disso, essa eleição ela foi muito simbólica em vários motivos e que fez muitos pastores que nunca falaram absolutamente nada sobre política, partido e etc. Tal, enfim, se pronunciariam. Homens de Deus de décadas, de diversas denominações. Denominações históricas, denominações pentecostais, enfim. Então, existe também uma razão que envolveu esse apoio exagerado em alguns momentos, que precisa ser considerado. E que não pode ser descartado de uma forma leviana, assim, sabe? Do tipo, minha igreja virou cabide eleitoral. Né? Acho que isso que você queria falar, não é não? Não, mas enfim, eu vou achar a palavra. Tem tipo a sede, sede do partido, essas coisas assim, sabe? Enfim. Mas cabo eleitoral cabe bem também. Então, eu acho que é importante esse diálogo, é importante essa tolerância. E, sobretudo, cara, insistir na igreja. Né? Eu estou pastoreando a mesma igreja já faz 15 anos para 16 anos e dentro da minha igreja, a igreja que eu pertenço, que eu faço parte, que eu fundei, que eu presido, existem vários momentos que é muito desconfortável. E a gente insiste uns nos outros, a gente persevera, a gente continua, a gente perdoa, anda mais uma milha. Então, também temos que tomar cuidado com essa rapidez assim, para descartar as pessoas, descartar uma história. Né? Como o Bibo falou lá atrás, isso é muito verdade, cara. Pô, sei lá, você pega um pastor aí, tiozão, né, que fez teu casamento, te apresentou quando era criança, e de repente, em uma questão de síncope, agora joga fora tudo. Porque tem um fator aqui, eu não quero passar pano, né, para pastores que falaram absurdos e tal, mas eu acho que é legal considerar um ponto, assim. Todo mundo está muito estressado, assim, aflorado. A gente... eu tô até procurando terapia, cara, essa semana, porque Sério? assim... Não. Por mim, cara, eu sempre durmo muito bem, já enfrentei muitos problemas na vida no ministério. Tu já... Mas essa última semana, cara, eu dormi mal todos os dias, olha aí, cara, olha aí. Preocupado, orando, enfim. Então, eu assim, virei pro outro lado e dormi. É que tu já teve a tua cota também de coisa ruim, né? Foi pro hospital e coisa arada, e virou a mulher do fluxo de sangue. Tá com sono atrasado. Poxa, mas tá todo mundo me chamando disso. O que Mas aconteceu? também tu fica no store, gente, tô com vazamento, tô com sangramento, tu quer que te chame do quê? Não. Eu falei na pregação. Chamando do quê? Ah, é? Que eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. Chamou de aí Lari. eu falei que eu carinhosamente apelido ela de Lari. Em outras cidades me falaram. Sério? Então, aí. Chamaram do quê? Mas tu tá bem agora, Mulher né, de Lari? fluxo de sangue. Mas tu tá legal agora, né, Lari? Tá tudo Pelo menos certo. Sim, ela eu teve descobri o encontro com Jesus. diagnóstico, Tá agora tudo vou fazer certo? a cirurgia Que e legal. vai ser resolvido. Não é nada sério, assim. Eita, Não, complicado. Não, brincadeira. Né? Não é não. Então tá. Então, assim, é esse o ponto. Então, tá todo mundo meio alterado. E às vezes nessa questão faz a gente falar besteira. Então, talvez a gente tenha um pouquinho mais de parcimônia aí, um pouquinho mais de tolerância. Deixa chegar janeiro, com um novo presidente, vamos viver a vida. Não, e aí é legal, vai vir um novo presidente, isso é inevitável, tá, gente? Novo isso é inevitável. E outro, é um presidente caricato também, e vamos lá, vamos julgar. Vamos, meme, né? Vamos cobrar. Vamos fazer L e seguir a Vamos vida fazer dela. de lamento, vambora. Mas assim, não, eu digo no sentido, cara, vamos cobrar. Sabe o que vai ser legal, assim, uma parte legal disso tudo? É que eu vou poder falar mal do presidente sem ser acusado de qualquer coisa, Se né? o TSE não te censurar. Se o TSE não te censurar. No TSE, tamo junto. TSE. Não, mas Xandão da massa. Se tu é parceiro do Xandão. não, pô, sempre respeitei. Então, no sentido assim, sabe, gente? É no sentido de que, pô, vamos ter um pouco mais de paciência, talvez isso passe.
Aí eu, né, vou deixar aqui a minha cota de veneninho, né? Sempre tem uma cotinha pro veneno. Se não passar, aí talvez considere uma troca de igreja, né? Se não passar, né? Se não passar, aí talvez aí já virou endêmico o negócio. Aí você talvez tenha que pensar numa plantação. Acho que é um desvio de propósito, né? Total. Quando a igreja se perde a esse ponto, é um desvio de propósito. Eu até entendo e tenho compaixão, porque eu sou pastor e eu entendo o que é isso. Enfim, você ter uma ótica política a respeito de uma situação e pensar que ela é a melhor, ainda que seja questionável, obviamente, e você querer, de alguma forma, que o teu povo, enfim, a igreja prospere, viva o que ela tem de melhor para viver e assim por diante. Então, é uma disputa interior de emoções, Sim. de paixões, enfim, que faz com que você tenha que manter a sobriedade, nem sempre é fácil manter a sobriedade, para que preserve o reino de Deus, a igreja de Cristo, a longo prazo e não a curto prazo, né? Não é o fim agora, né? Não é o fim. Não, e assim, e aos que estão muito apaixonados, sabe? Gente, verifique as informações, sabe? Cuidado antes de manifestar opinião sobre, porque as coisas estão muito fluídas, estão muito montadas, a verdade está muito diluída em várias narrativas, sabe? Então, cuidado, gente, cuidado. Recebeu no WhatsApp, desconfia. Vai atrás, sabe? Se interessou por esse tema, acha que é uma coisa muito vital, vai atrás, pesquisa, procura ouvir vozes diferentes, dissonantes e tal. Ouvir vozes. Ouvir vozes. Quinto sentido. Fica ouvindo vozes. Exato. ouço vozes. Fonte, vozes da minha cabeça. O Espírito Tá Santo. rolando muito isso. Tá, bastante. As vozes estão que estão. As Várias vozes vozes. não, Mas é que também não serão é que o silenciadas. momento também não ajuda em nada, né, cara? A gente tá vivendo um tempo complicado, mano. Tá, Porque as mídias de credibilidade, que deveriam ter credibilidade pra gente descansar e falar, não, é isso que tá acontecendo, pô, Não colabora, né? é incompatível com a realidade, né? É E meio aí que uma você fica mídia meio que- paralela, né? se tornou uma mídia paralela. E isso é um perigo enorme, por exatamente. causa que você coloca na mão da população a responsabilidade de De informar. informar. E isso é culpa de toda essa... Da militância na grande mídia. é E isso? ó, vamos aqui fazer uma aplicação que eu acho legal. E isso pode ser exatamente o erro que a igreja caia. O mesmo erro. Boa. De abraçar tanto um lado que se torna crítica ao ponto de omitir fatos e verdades acerca do outro lado, que leva as pessoas a começarem a duvidar daquilo que estão ouvindo do púlpito. Exato. Perde a credibilidade. Por isso que a igreja ela precisa permanecer sóbria diante de um mundo embriagado de paixões, para que ela não perca a sua credibilidade e autoridade. Porque aquilo que, por vezes, nós hoje podemos estar afirmando como pessoa física veementemente, amanhã pode ser diferente. Né? E a política está aí para provar isso. Até quando eu preguei sobre isso, eu mencionei. Né? Eu fui, por exemplo, no café da manhã com o Antônio Garotinho, quando ele estava aspirando à presidência da República. Ele como chegou sendo... pro segundo turno, o garotinho, na época? Não. Mas ele estava aspirando como Tava sendo forte, representante evangélico, né? E poucos anos depois foi descoberto um monte de esquema de corrupção que ele estava envolvido, né? A própria eleição agora Lula, Alckmin, essa junção, as conspirações, Moro, Bolsonaro. Então, É tudo política. É muito... O mundo ele é muito mais líquido, muito mais imoral do que nós pensamos ser. E por isso que a gente precisa ter muito pudor. Eu acho que sim, ficar vigilante. Quando confirmado algo verídico, lutar contra aquilo, defender aquilo, não se calar diante de uma injustiça. Por exemplo, eu mesmo, né, falei a respeito lá da questão da Bia Kiss, que teve uma notícia crime contra... Cássia Kiss, isso. Bia Kiss é deputada, né? Cássia Kiss, enfim, que teve uma notícia crime contra ela por causa de uma afirmação que disseram ser homofóbica e que não é homofóbica. Exato. E nós temos que ficar atentos em relação a isso. Não tem a ver com o fato de ela ser de direita, não ser de esquerda. Até quando eu falei isso, alguém chegou e falou: até você, pastor, não sei o quê, falando sobre política. Eu falei: não, isso aqui não é política. Isso daqui é liberdade de expressão e liberdade religiosa. Exato. E eu estou defendendo ela porque amanhã eu vou precisar ser defendido também. E como, na verdade, já fui, né? Eu fui processado porque eu declarei que o homem é homem. Entende? E aí, enfim, foi Cara, que indeferido o Falcão como... já cantava, né? Exatamente. A Racionais, Mano Brown canta. Olha aí. Então, e inclusive a pregação, quando eu preguei isso, eu preguei inspirado não,
preguei Usou Racionais usando como gancho. Racionais como gancho cultural para Exato, falar sobre exato. isso. E fui processado, foi indeferido como perseguição religiosa. Então, a gente tem que ficar atento. Essas paixões, elas nos deixam cegos ao ponto de, por exemplo, achar que é tolerável a censura, achar que é tolerável... Agora, em relação ao caso da Cássia Kiss ali, eu só acompanhei bem por cima. Mas isso ali, tipo, uma coisa que não dá em nada, né? Tipo, é só um barulho, não vai dar em né? nada. Não vai Tipo dar em assim, nada. é um movimento que tenta processar ela por uma parada, mas, tipo assim... Assim, entre aspas, né? Porque, por exemplo, até o meu processo, ele teoricamente não deveria dar em nada porque não tinha nenhum fundamento jurídico. Sim. Mas o Ministério Público, Foi até o fim. que era, enfim, enviesado, ele foi até o fim ao ponto de que o juiz da nona vara que teve que indeferir como perseguição religiosa. Ele Senão se tava aí. antecipou, Ou seja, tu teve que gastar com o advogado. ele doou a defesa, mas eu tive que gastar com o advogado, teoricamente. Né? Entendi. Não, porque assim, eu digo que às vezes também... E, na verdade, até esse processo, ele chegou na instância de conciliação de Negociação. partes. Ou seja, teoricamente, o que o Ministério Público estava querendo que eu fizesse é Assumisse, aceitar isso como sendo um crime, entendeu? E aí o juiz que veio até mim falou, não, eu vou arquivar esse caso porque é perseguição religiosa. Não faz nenhuma negociação. É. Olha só. Deixa eu ver só. Então, isso é aí... grave. Isso aí eu acho mais perigoso que o lance da Cássia Kiss. Né? Mas Porque- é que poderia ser a mesma coisa. Aí tem que ver como é que vai o caso dela, como é que vai desenrolar, né? Não, o isso caso daí, dela né? não vai Que é a desenrolar. nesse crítica do nível. próprio Iago em relação à carta do Lula aos evangélicos. Porque, não, né, cara, beleza, não devemos ter o medo ali de fechar igrejas. Mas, Não, fechar a igreja é um mas medo esse temor infundado, aí, ó, é. de a gente não poder pregar o que De a fechar a Bíblia boca, diz, né? De fechar a boca aí é o medo real. Exato. Que é isso que faltou, né, isso nessa aí. carta também, né, enfim. Mas o fato é que, mesmo que se for proibido, nós vamos continuar falando. Não, e fato Não, é que isso isso não também. muda, Isso isso não não mudou muda. no governo Bolsonaro também. É bom deixar claro, né? Sim, sim. Esse tipo de perseguição também continua no governo Bolsonaro. É porque, isso na também. verdade, aí, né, uma coisa mais profunda, que é uma guerra cultural, é uma influência já histórica exatamente. lá do iluminismo, que depois vem, enfim, remontando o pós-modernismo. Então, tem muito contorno nisso tudo que não é tão simplista quanto o lado A e o lado B. Né? É uma luta muito maior. E é óbvio, né? Como o Geise aqui estava falando, e eu concordo plenamente, isso não vai mudar o papel da igreja. Por exemplo, eu não fico desesperado se... Vamos supor, no pior dos cenários, que eu não acho que vai acontecer, né? Mas no pior dos cenários, é instaurada uma ditadura no Brasil e a gente está ferrado, perseguido ou algo do tipo. A igreja vai continuar existindo. Agora, é óbvio, quanto a isso, a gente não deve lavar as mãos, né? No sentido de, enquanto a gente pode, enquanto está ao nosso alcance lutar pela justiça, por aquilo que é verdadeiro, a gente precisa... falar, precisa se pronunciar, enfim. Irmãos, irmãs, se acalmem. O Brasil é muito grande, é muita gente comandando o Brasil. O presidente é uma figura até simbólica em última análise, Demais, né? tá? Não tem tanto poder assim quanto a gente acha. Então, assim, vamos se acalmar um pouco, sabe? Pode, se quer ficar de luto pelo Brasil, pode ficar. Mas mas agora eu tenho- lava o rosto, põe um cropped, reage. Põe um cropped. Porque não Bom vai, demais. gente, não vai ser esse caos todo assim também. Em nome de Jesus. Não vai, em nome de Jesus. Não vai ser, gente. Não vai ser Eu pela não tô falando que história. vai ser, Oremos só pra é que não. chato Não é pra caramba, chato, tu tá assim, vai ter coisa país ruim. que o teu presidente é vergonha, né? Não, a uma gente já vergonha. vive num país com um presidente vergonhoso, na minha opinião, né? Mas Não, esse, pelo na minha menos, opinião, é a mais. Na minha princípio, não é opinião, um ladrão, não é um... Até onde a gente sabe, não é até ladrão, onde a né? gente Até onde sabe, não é ladrão. Até onde a gente sabe. É que um a gente sabe, o outro a gente não Exato, sabe. não, a Então, suspeita tá aí. achar que tá tudo legal também... Não, mas não tô achando tanto legal. Eu só tô achando que não vai ser o terror que Não, o isso não. medo que colocaram na cabeça, eu entendeu? entendo. Vai fechar as escolas e vai fechar as igrejas, entendeu? A minha filha chegou no carro falando isso pra mim. Nossa, o Lula ganhou agora, ele vai fechar as escolas, né? Tipo, e onde Fechar que... as escolas. Fechar as as escolas. crianças, entre Cara, uma elas dentre as também. fake news é isso, entendeu? É fechar a escola, não sei o que. Não é fechar a escola, como é que é o... É alguma coisa na área da educação que eu não lembro o que agora. Não sei se tem a ver com educação de teoria de gênero, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa assim de fechar a Ideologia. igreja. Fechar a igreja.
Minha filha chegou, vai fechar a igreja. Tipo, de onde que ela ouviu isso? Tipo, não vai fechar a igreja, entendeu? Pelo menos não nos primeiros 4 anos. Mas assim, nos 15 anos, quem sabe. Mas entendeu? Então assim, Ninguém tem um cenário sabe. meio apocalíptico que pintaram. Gente, isso não vai acontecer. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Pode ter outros problemas que aí são coisas... Vamos ver. Vamos deixar Fiquemos os anos vigilantes. passarem. Vigilante sempre, mas não, a gente não precisa ficar, como é que é a palavra? Neurótico, Sim, entendeu? sim, Neurótico não, concordo, gente, para. Você vai continuar tendo que trabalhar, suar, trabalhar 100 e poucos dias só para pagar a carga tributária. Isso tudo não vai mudar. Pode Vai piorar um aumentar pouco. um pouquinho aí os nossos gastos, mas... Não, iria aumentar com qualquer presidente, iria aumentar. Isso aí tu pode ter certeza. Só para cumprir Por o que ele causa- prometeu, vai ter que dar uma A aumentada, pandemia deixaria um rombo para Bolsonaro ou para Lula. Isso aí né? isso é Não inegável. pandemia o problema. Amém. Vamos dar ali Vamos dar ali para não pra levar não ali, tomar entendeu? ali. É. Gente, a gente precisa orar. E a gente tem que fazer, sabe o que, cara? Insistir Protestar na na igreja. frente do... Insistir na Acaba com a tese do... Não, a gente precisa... Pedir uma Vejo vocês no intervenção. batalhão. Pedir uma intervenção. Deixa eu falar. A gente tem aqui. que pedir uma A gente intervenção precisa sanitária. insistir na igreja. Exato. Lute Exato, pela igreja, exato. acredite na igreja, perdoe, anda mais uma Discipula. milha. Se pôr, Vai né? aos teus limites, enfim, porque vale a gente, pena. A igreja ó, vale eu a quero pena. eu quero deixar claro aqui, gente. Eu não sou contra a manifestação, tá? Sou a favor, inclusive. Minha opinião. Eu também A sou. do Bibo não, né? Mas Não, a minha. eu acho que manifestar na frente do exército é um erro crasso, assim, crasso. Eu não acho. Crasso. Mas, é isso aí. Não, tudo Vamos bem. lá. Bibão, nóis. tamo junto. Pastor Misturado. Lipão, vamos Tamo acreditar juntos. na igreja. Lari, acreditamos na Vou igreja. também acreditar. Bora cantar Sandy Júnior? Não. Vamos construir uma ponte em nós. Acho essa música muito sectária. O negócio sectária. agora é desconstruir. Eu sou Viu, desconstruído. Bibo? É sobre isso! E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém Galera, solta a mão de ninguém. ninguém solta a mão de ninguém. Enfim, pessoal, que Deus os abençoe. Acalme os ânimos. Confie no Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. Amém. Amém. Que Deus abençoe, tamo junto. E até aqui, vamos pra essa tela dar o print? Vamos. Vamos embora. Vamos dar só aquele print maroto. Você que tá aí do outro lado da tela, dá aquele print. Aí, ó. Tchau, gente. Deus abençoe e até semana que vem, meus caros. Deus abençoe. Semana Beijo, que gente. vem. Semana que que vem. vem. Abraço. Tchau. Tamo junto. Olá, olá. Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e Bíblia. Então já deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado. Eu vou deixar aqui com você 2 indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.